do seu apoio. E o seu serviço geralmente é trabalho material com organizar os bancos na igreja, levar a caixa de som para o culto fora da igreja, enfim, o que for preciso. Um diácono eficiente não precisa esperar o pastor dar ordem para ele agir. Ele vê o problema e tenta resolver o mais rápido possível. Dirigentes de congregações, pastores auxiliares e pastor presidente. Aprendemos que os dirigentes de congregações é responsável pelas congregações dentro do campo e pode ser um membro auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e até mesmo um pastor auxiliar que esteja trabalhando ao lado do pastor presidente. Pastores auxiliares, como o próprio nome já diz, são auxiliares do pastor presidente e devem trabalhar sob sua coordenação e liderança, onde for necessário o seu trabalho no campo. O pastor presidente é o responsável pela administração do campo, incluindo o tempo central e de todas as congregações. Os dirigentes e supervisores devem resolver toda causa pequena e somente levar ao conhecimento do presidente os problemas mais sérios para o seu conhecimento e decisão. Amém. Deve servir para louvor, adoração e exaltação do nome de Deus e de Jesus Cristo. Aprendemos que a mensagem oficial não pode ser substituída por nada, pois é a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. É ela que fortalece os fracos, dá ânimo aos desanimados, alegria ao coração triste, traz esperança ao que está pensando em parar e levanta o caído. Os cantores cometem ser chamado para cantar um louvor e cantar vários, falar muito antes de cantar, não lembrar o número do playback, pedir que toda a igreja fique em pé, usar roupas extravagantes e outras coisas. Sobre pregadores, aprendemos que não é correto que o pregador fique querendo obrigar que o povo fique dando glória a Deus, pedir que um crente se vire para o outro e fale alguma coisa, inventar falsas revelações, visões e profecias, ficar citando palavras difíceis e termos teológicos desconhecidos pela maioria dos crentes, entre outras coisas. A estrela do culto é Jesus, não ele. Aprendemos também a identificar que os gritos e pulos não é sinal de unção ou poder de Deus, que línguas estranhas não significa que a pessoa é especial e que não é porque alguém está dizendo que Deus mandou falar que realmente isso seja uma mensagem de Deus. Amém. Aprendemos que uma das vantagens do culto ao ar livre é que muitas pessoas se sentem envergonhadas de entrar numa igreja evangélica, mas no culto ao ar livre, mesmo que ela não se aproxime muito, fica olhando e ouvindo os louvores e mensagens da palavra. Compreendemos que para que um culto ao ar livre alcance seu objetivo e se cometa o mínimo dos erros possível, é necessário ser muito bem planejado, organizado e executado. Durante o culto, os crentes não podem ficar conversando ou andando de um lado para o outro, sem necessidade, mas devem ficar orando para que Jesus quebre as algemas do inimigo e liberte os escravos do pecado. Os que tiverem oportunidade não podem alcatar, humilhar ou machucar os outros com palavras. O objetivo é levar com amor as boas novas do Evangelho, da paz e da salvação. Dízimo, oferta, votos e primícia. Aprendemos que esse tipo de contribuição são ensinadas na Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento e são válidas até os dias atuais. Uma forma do crente abençoar a obra e ele mesmo ser abençoado por Deus. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Então, o dízimo é 10% de tudo que o Senhor nos dá.
Deus nos dá 100%. Para provar nossa fé, pede para a gente devolver a 10ª parte. O voto a Deus é quando fazemos uma promessa, ou um compromisso, ou um acordo. Em troca de alguma bênção, funciona assim: se o Senhor me der isso, eu farei isso, ou eu farei isso. A vantagem é que só vamos pagar o voto depois que recebemos a bênção. Servir ao Senhor com as primícias significa dar primeiros frutos, animais, o primeiro dinheiro tirado do nosso pagamento, o primeiro tempo do nosso dia. Em outras palavras, dar as primícias significa dar o melhor de nós e dar aquilo que seria importante para nós. E vigílias. Aprendemos que o objetivo de uma campanha de oração deve ser bem definido e anunciado para a igreja de uma forma clara. Campanhas muito longas podem se tornar cansativas e desinteressantes para muitas pessoas. Dificilmente um horário vai ser bom para todos. O que não impede que os que quiserem orar também possam se organizar em horários diferentes. As vigílias não devem acontecer em igrejas ou congregações que tenham vizinhos descrentes morando bem próximo a elas. Também é normal prepararem alguma merenda ou café para ser servido no meio ou no final da vigília. Um dos maiores problemas de vigília são as pessoas que vão sem nenhum objetivo de orar, vão apenas para conversar, negociar, atrapalhar os outros, namorar, prejudicando todo o trabalho que é impedindo a operação do Espírito Santo. Amém. 11ª Escola Bíblica Dominical. Aprendemos que a Escola Bíblica Dominical deve ser educativa, criativa e produtiva. Isso é, deve além de ensinar, preparar novos obreiros e obreiras para se envolverem no trabalho do Mestre Jesus. Aprendemos que um bom professor não fica apenas lendo a lição, mas explica cuidadosamente cada ponto, aplicando os ensinamentos na vida dos alunos. Um bom professor deve ser pontual, esforçado, amar os seus alunos e ser leal à igreja e ao seu pastor. Ele deve ser um exemplo para seus alunos, vivendo aquilo que ele ensina. Aprendemos que os coordenadores da Escola Bíblica Dominical devem entender que ele não é o professor e que não deve repetir tudo o que o professor já ensinou para a classe, ou ficar desabafando suas opiniões pessoais, mas deve chegar com antecedência, ver se algum professor falhou, faltou, ou quem pode substituí-lo, e coordenar com eficiência a compra das novas revistas para o próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Amém. Aprendemos que quando não há um trabalho discipulado, poucos convertidos conseguem se firmar na igreja. Aprendemos a comparar um novo convertido como uma criança recém-nascida que não consegue se alimentar sozinha, nem ir de um lugar para o outro, nem falar onde está doendo, nem se defender dos inimigos. Enfim, não conseguem sobreviver sozinho. Da mesma forma, o novo convertido precisa de muito amor e uma atenção toda especial para que cresça e possa se cuidar sozinho. Descobrimos que discipular muitas vezes significa apenas estar ao lado do novo convertido, respondendo às suas perguntas, tirando as suas dúvidas sobre a vida cristã,
assim como o crescimento de uma criança é lento. Não devemos tentar explicar tudo de uma vez, para que os novos convertidos, mais um pouquinho a cada dia. Também não devemos cobrar demais, nem exigir uma perfeição imediata, porém nós mesmos ainda somos perfeitos. É glorioso saber que podemos ajudar uma pessoa a chegar e morar no céu com Jesus. Amém. Pessoal, anunciando as boas novas de salvação. Aprendemos que o evangelismo significa boas novas ou boas notícias. Por isso devemos dizer ao pecador que não importa qual seja a sua situação atual, Jesus perdoa, salva, regenera, transforma, liberta e garante uma morada eterna com Ele no céu. Aprendemos a explicar para as pessoas o que é o pecado. Aprendemos a explicar para as pessoas que todos são pecadores. Também aprendemos a explicar para as pessoas quais são as consequências do pecado. Explicar para as pessoas o que Deus fez para que o ser humano tivesse os pecados perdoados. Explicar para as pessoas o que elas devem fazer para alcançar o perdão e a salvação. Explicar para as pessoas o que Deus faz na vida daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor. Explicar para as pessoas o que vai acontecer com aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador. Devemos ter amor, misericórdia e compaixão dos pecadores, assim como Deus e Jesus teve de nós. Esse é a missão do verdadeiro evangelista: amar e não condenar.